A calma é nossa natureza essencial. E o que é a calma? É o espaço interior, ou a consciência, onde as palavras são assimiladas e se transformam em pensamentos. Sem essa consciência, não haveria percepção, não haveria pensamento, nem mundo. Você é essa consciência em forma de pessoa. Quando você perde contato com sua calma interior, perde contato com você mesmo. Quando perde esse contato, fica perdido no mundo. Sua mais íntima noção de si mesmo, de quem você é, não pode ser separada da calma. Ela é o eu sou, mais profundo do que seu nome e sua forma externa. O equivalente ao barulho externo é o barulho interno do pensamento. O equivalente ao silêncio externo é a calma interior. Sempre que houver silêncio à sua volta, ouça-o. Isso significa apenas o perceba. Preste atenção nele. Ouvir o silêncio desperta a dimensão de calma que já existe dentro de você. Porque é só através da calma que você pode perceber o silêncio. Veja que, quando percebe o silêncio à sua volta, você não está pensando. Está consciente do silêncio, mas não está pensando. Quando você percebe o silêncio, se instala imediatamente uma calma, alerta no seu interior. Você está presente. Nesses momentos, você se liberta de milhares de anos de condicionamento humano coletivo. Você se sente culpado por algo que fez ou deixou de fazer no passado? Uma coisa é certa, você agiu de acordo com o nível de consciência ou de inconsciência que você tinha na época. Se estivesse mais alerta, mais consciente, teria agido de outra maneira. A culpa é outra forma que o ego tem para criar uma identidade. Para o ego, não importa que essa identidade seja negativa ou positiva. O que você fez ou deixou de fazer foi uma manifestação de inconsciência, que é natural da condição humana. Mas o ego personifica a situação e diz: eu fiz tal coisa. E assim cria uma imagem de si mesmo como ruim, falho e insuficiente. A história mostra que os seres humanos cometeram inúmeros atos violentos, cruéis ou prejudiciais contra os outros e continuam a cometê-los. Será que todos os seres humanos devem ser condenados? Será que são todos culpados? Ou será que esses atos são apenas expressões de inconsciência, um estágio no processo de evolução do qual estamos nos libertando? As palavras de Cristo, perdoai o Senhor, pois eles não sabem o que fazem, podem ser usadas em relação a você. Existe uma energia vital que você pode sentir em todo o seu ser, em cada célula do seu corpo, independentemente dos seus pensamentos. Nesse estado de consciência, se você precisar usar a mente para algum fim prático, ela estará presente. E a mente funciona muito bem quando a inteligência maior, que é você, se expressa através dela. Talvez você não tenha se dado conta, mas aqueles breves períodos em que fica consciente sem pensar já estão ocorrendo natural e espontaneamente em sua vida. Você pode estar fazendo algum trabalho manual, andando pela casa, aguardando o embarque num aeroporto e estar tão presente que a estática habitual do pensamento se interrompe e é substituída por um estado de alerta. Ou você pode estar olhando o céu ou ouvindo alguém falar, sem fazer qualquer comentário mental. Suas percepções se tornam transparentes como cristal,
sem qualquer pensamento para toldá-las. Mesmo que você não perceba, a verdade é que essa é a coisa mais importante que pode acontecer a você. E o começo do processo de mudança, do pensar para o estar presente, alerta e atento. Sinta-se à vontade com o não saber. Isso leva você para além da mente, pois ela está sempre querendo tirar conclusões e interpretar. A mente teme não saber. Assim, quando consegue ficar à vontade com o não saber, você já foi além da mente. Um conhecimento mais profundo, que não é baseado em qualquer conceito, vai emergir desse estado. Quando você percebe a natureza apenas através da mente e do pensamento, não pode sentir a força de vida presente nela. Você só vê a sua forma e não se dá conta da vida que existe dentro da forma, o mistério sagrado. O pensamento reduz a natureza a uma mercadoria a ser usada para obter lucro, conhecimento ou qualquer outra vantagem utilitária. A floresta secular fica reduzida a madeira rentável. O pássaro se transforma num projeto de pesquisa. As montanhas são massas de pedra e terra a serem exploradas ou conquistadas. Ao se aproximar da natureza, deixe que haja espaços onde a mente esteja ausente e não existam pensamentos. Ao se deixar estar dessa forma na natureza, ela vai lhe responder e participar da evolução da consciência humana e planetária. Perceba como uma flor é presente, como ela se entrega à vida. Você já olhou bem atentamente para aquela planta em sua casa? Já permitiu que aquele ser familiar, mas misterioso, que chamamos de planta, lhe ensine seus segredos? Já percebeu a profunda paz que emana dessa planta? Já sentiu como ela está cercada por um campo de calma? No momento em que você percebe a calma e a paz que emanam de uma planta, ela se torna sua mestra. Jung relata em um de seus livros uma conversa mantida com o chefe indígena norte-americano, para quem a maioria das pessoas brancas tinha rostos tensos, olhos espantados e um ar cruel. O chefe disse: "Estão sempre buscando alguma coisa. O que eles estão procurando? Os brancos sempre querem achar alguma coisa. Estão sempre agitados e descontentes. Não sabem o que desejam. Achamos que são loucos." Não há dúvidas de que a tendência a uma permanente sensação de desconforto começou muito antes do surgimento da civilização industrial ocidental. Mas foi na civilização ocidental, que hoje cobre quase todo o planeta, inclusive grande parte do leste, que ela se manifestou de uma forma aguda, sem precedentes. Ela já estava presente no tempo de Jesus e também 600 anos antes, no tempo de Buda. E muito antes desse tempo. "Por que vocês estão sempre ansiosos?" Jesus perguntou aos discípulos. "Será que os seus pensamentos ansiosos podem acrescentar um simples dia às vossas vidas?" Da mesma forma, Buda ensinou que a raiz do sofrimento pode ser encontrada em nossos desejos e ansiedades permanentes. A resistência ao agora, como uma disfunção básica coletiva, está intimamente ligada à perda da consciência do ser e forma a base da nossa civilização industrial desumanizada. Freud também reconheceu a existência dessa tendência para o desconforto e escreveu sobre o assunto em seu livro O Mal-Estar na Civilização, mas não admitiu a verdadeira raiz da inquietação e falhou em perceber que é possível libertar-se dela. Essa disfunção coletiva criou uma civilização muito infeliz e extraordinariamente violenta, que se tornou uma ameaça não só para si mesma, mas para toda a vida no planeta.
Observe as muitas maneiras pelas quais o desconforto, o descontentamento e a tensão surgem dentro de você, através de julgamentos desnecessários, resistência àquilo que é e negação do agora. Qualquer coisa inconsciente se dissolve quando a luz da consciência brilha sobre ela. Se soubermos como dissolver a inconsciência comum, a luz da nossa presença irá brilhar intensamente e será muito mais fácil lidarmos com a inconsciência profunda. Mas no início, talvez não seja muito fácil detectar a inconsciência comum porque a consideramos uma coisa normal. Habitue-se a monitorar o seu estado mental e emocional através de uma autoobservação. Eu estou me sentindo à vontade neste momento? É uma pergunta que você deve se fazer com frequência. Ou então pode perguntar: o que está acontecendo dentro de mim neste exato momento? Mantenha o mesmo nível de interesse pelo que vai tanto no seu interior quanto no exterior. Se você captar corretamente o interior, o exterior se encaixará no lugar. A realidade principal está no interior. A realidade externa é secundária. Mas não responda logo a essas questões. Direcione a sua atenção para o interior. Olhe para dentro de você. Que tipo de pensamentos a sua mente está produzindo? O que você sente? Dirija a atenção para o seu corpo. Existe alguma tensão? Quando você perceber um certo desconforto, um ruído estático ao fundo, verifique que caminhos você está usando para evitar, resistir ou negar a vida, o agora. Existem muitos caminhos pelos quais resistimos inconscientemente ao momento presente. Vou dar alguns exemplos. Com a prática, o seu poder de autoobservação, de monitorar o seu estado interior, se tornará mais aguçado. Você não está satisfeito com as atividades que desempenha? Talvez não goste de seu trabalho ou tenha se aborrecido por ter concordado em fazer alguma coisa. Embora parte de você não goste e ofereça resistência. Tem algum ressentimento oculto em relação a alguém próximo a você? Quem não? Percebe que a energia que você desprende por conta disso tem efeitos tão prejudiciais que você está contaminando a si mesmo e aos que estão ao seu redor? Dê uma boa olhada dentro de você. Existe algum leve traço de ressentimento ou má vontade? Se existe, observe-o, tanto no nível mental quanto no emocional. Que tipos de pensamento a sua mente está criando em torno dessa situação? Depois, observe a sua emoção, que é a reação do corpo a esses pensamentos. Sinta a emoção. Ela lhe parece agradável ou não? É uma energia que você escolheria para ter dentro de você? Você tem escolha? Talvez a atividade seja tediosa ou alguém próximo a você seja desonesto, irritante ou inconsciente. Mas tudo isso é irrelevante. Não faz a menor diferença se os seus pensamentos e emoções a respeito da situação tenham ou não justificativa. O fato é que você está resistindo ao que é. Está transformando o seu momento atual num inimigo. Está criando infelicidade, um conflito entre o interior e o exterior. A sua infelicidade está poluindo não só o seu próprio ser interior e aqueles à sua volta, como também a psique coletiva humana, da qual você é uma parte inseparável. A poluição do planeta é apenas um reflexo externo de uma poluição interior psíquica gerada por milhões de indivíduos inconscientes, sem a menor responsabilidade pelos espaços que trazem dentro de si. Você pode parar de executar a tarefa que está lhe causando insatisfação, falar com a pessoa envolvida e expressar todos os seus sentimentos, ou livrar-se da negatividade que a sua mente criou em volta da situação e que não serve a nenhum propósito, exceto o de fortalecer um falso sentido do eu interior. É importante reconhecer essa inutilidade. A negatividade nunca é o melhor caminho para lidar com qualquer situação. Na verdade, na maior parte dos casos, ela nos paralisa, bloqueando qualquer mudança verdadeira. Qualquer coisa feita com uma energia negativa será contaminada por ela.
e lhe dará origem a mais sofrimento. Além disso, qualquer estado interior negativo é contagioso, pois a infelicidade se espalha mais rapidamente do que uma doença física. Pela lei da ressonância, ela detona e alimenta a negatividade latente nos outros, a menos que sejam imunes, quer dizer, altamente conscientes. Você está poluindo o mundo ou limpando a sujeira? Você é responsável pelo seu espaço interior da mesma forma que é responsável pelo planeta. Assim no interior, assim no exterior. Se os seres humanos limparem a poluição interior, deixarão então de criar a poluição externa. Vamos começar a faxina então? Valeu, até logo. Tchau, tchau. Você precisa de tempo para a maioria das coisas na vida. É preciso tempo para aprender uma nova atividade, para construir uma casa, para se especializar em alguma profissão, para preparar um chá. Mas o tempo é inútil para a coisa mais valiosa da vida. A única coisa que realmente importa, a realização pessoal. O que significa saber quem você é essencialmente além da superfície do eu, além do nome, do tipo físico, da sua história. Você não pode encontrar a si mesmo no passado ou no futuro. O único lugar onde você pode se encontrar é no agora. Os que buscam uma dimensão espiritual querem a autorrealização ou a eliminação no futuro. Ser uma pessoa que está em busca significa que você precisa do futuro. Se é nisso que você acredita, isso se torna verdade para você. Precisará de tempo até perceber que não precisa do tempo para ser quem você é. Quando há um domínio completo da criação artística, dos esportes, da dança, do ensino, do aconselhamento, é sinal de que a mente pensante não está mais envolvida, ou no mínimo está em segundo plano. Nessas áreas predominam uma força e uma inteligência que são maiores do que você e, ao mesmo tempo, fazem parte de você. Não existe mais um processo de decisão. As ações corretas acontecem espontaneamente e não é você quem as faz. Ter o domínio completo da vida é o contrário de controlá-la. Você entra em sintonia com a consciência maior. É ela quem age, fala e faz o que é necessário. Enfrentar uma situação de perigo pode causar uma interrupção temporária da corrente de pensamento, e assim nos dá uma percepção do que é estar presente, alerta e atento. A verdade nos leva muito além do que a mente é capaz de compreender. Nenhum pensamento pode conter toda a verdade. No máximo, pode apontar para a verdade dizendo, por exemplo, todas as coisas são intrinsecamente uma só. Essa é uma indicação, não uma explicação. Compreender essas palavras é sentir profundamente, dentro de si mesmo, a verdade para a qual elas apontam. Eckhart Tolle nasceu na Alemanha, onde viveu até os 13 anos. Depois de formar-se pela Universidade de Londres, foi pesquisador e supervisor de pesquisas na Universidade de Cambridge. Aos 29 anos, uma grande mudança espiritual transformou sua antiga identidade e mudou sua vida. Nos anos seguintes, dedicou-se a compreender, aprofundar e integrar essa transformação que marcou o início de uma grande viagem interior. Tolle não está ligado a nenhuma religião ou tradição religiosa. Em seus ensinamentos, ele transmite uma mensagem simples e profunda, com a clareza atemporal dos antigos mestres espirituais.
Há um caminho para deixar o sofrimento e atingir a paz. Tolkien viaja muito, levando seus ensinamentos e sua presença ao mundo todo. Mora em Vancouver, no Canadá, desde 1996. Quando você sabe quem realmente é, tem uma enorme e intensa sensação de paz. Essa sensação poderia ser chamada de alegria, porque alegria é isso, uma paz vibrante e intensa. E a alegria de saber que seu ser é a própria essência da vida, antes da vida assumir uma forma. E a alegria de ser quem você realmente é. Assim como a água pode assumir a forma sólida, líquida ou gasosa, a consciência pode ser considerada sólida, como matéria física, líquida, como mente e pensamento, ou sem qualquer forma, como consciência pura. A consciência pura é a vida antes de se manifestar, e essa vida olha para o mundo da forma através dos seus olhos, porque a consciência é quem você é. Quando você se vê assim, então se reconhece em todas as coisas. É um estado de total clareza de percepção. Você deixa de ser alguém com um passado que pesa e através do qual todas as experiências são interpretadas. Quando você percebe sem interpretar, pode sentir o que está percebendo. O máximo que podemos dizer, usando palavras, é que há um campo de calma alerta, em que a percepção acontece. Através de você, a consciência sem forma torna-se consciente de si mesma. Quando você diz, eu quero conhecer a mim mesmo, você é o eu, você é o conhecimento, você é a consciência através da qual tudo é conhecido. E que não pode conhecer a si mesmo, porque você é a própria consciência. Não existe nada a ser conhecido além disso. O eu não pode se transformar num objeto de conhecimento, de consciência. O eu é a própria consciência. Assim, você não pode se tornar um objeto para si mesmo. Quando isso acontece, surge a ilusão do eu autocentrado. Porque mentalmente você fez de si mesmo um objeto. Este sou eu, você diz. A partir desta afirmação, você passa a ter uma relação com você mesmo e a contar para os outros e para si mesmo a sua história. Quando você sabe que é consciência, na qual a vida externa acontece, se torna independente do que existe externamente e perde a necessidade de buscar sua identidade nos fatos, nos lugares e nas situações. Em outras palavras, as coisas que acontecem ou deixam de acontecer perdem a importância, perdem o peso e a gravidade. Sua vida passa a ter outra graça e leveza. O mundo é então visto como uma dança cósmica, a dança da forma, e é só isso. Ao se relacionar com pessoas, você é capaz de perceber em si mesmo sentimentos sutis de superioridade ou inferioridade em relação a elas. Quando isso acontece, é o ego que está se manifestando, porque ele precisa de comparação para se afirmar. A inveja é um subproduto do ego, que se sente diminuído quando algo de bom acontece com alguém. Quando alguém possui mais, sabe mais ou tem mais poder do que ele. A identidade do ego depende da comparação e se alimenta do mais. Ele se agarra a qualquer coisa. Quando nada disso funciona, as pessoas procuram fortalecer seu ego, considerando-se mais injustamente tratadas pela vida, mais doentes ou mais infelizes do que os outros. Quais são as histórias que você cria
para encontrar a sua própria identidade. Quando você se torna amigo do momento presente, quando estabelece uma boa relação com ele, fica sempre à vontade em qualquer situação. Mas quando não se sente à vontade no agora, você leva o desconforto para qualquer lugar onde for. O momento presente é como é. Você consegue deixar que ele seja como é? A divisão da vida em passado, presente e futuro é uma construção da mente, em última análise, ilusória. Passado e futuro são formas de pensamento, abstrações mentais. O passado só pode ser lembrado agora. O que você lembra é um fato que aconteceu no agora e do qual você se lembra agora. O futuro, quando chega, é o agora. Portanto, a única coisa real, a única coisa que sempre existe é o agora. Disse o mestre budista, quando lhe pediram para explicar o sentido mais profundo do budismo: sem o ego não há problema. À primeira vista, o momento presente é apenas um entre os inúmeros momentos da sua vida. Cada dia parece se constituir de milhares de momentos em que ocorrem os mais diversos fatos. Mas se você olhar mais profundamente, irá descobrir que existe apenas um momento. A vida não é sempre este momento? Este exato momento, agora, é a única coisa da qual você jamais conseguirá escapar. O único fator constante em sua vida. Aconteça o que acontecer, e por mais que sua vida mude, uma coisa é certa: é sempre agora. Se não é possível fugir do agora, por que não acolhê-lo e tratá-lo bem? As pessoas, de um modo geral, se sentem profundamente perturbadas com qualquer coisa que acaba, porque todo fim é uma pequena morte. E por isso que, em muitas culturas, as pessoas preferem se despedir dizendo algo equivalente a até logo, que significa nos vemos depois. Sempre que uma experiência termina, uma mudança de endereço, as férias, os filhos indo embora de casa, você passa por uma pequena morte. A forma que essa experiência tinha na sua consciência desaparece. Muitas vezes isso faz com que você sinta um vazio do qual a maioria das pessoas tenta fugir. Se você aprender a aceitar e até acolher aos pequenos e grandes fins que acontecem em sua vida, pode descobrir que o sentimento de vazio que a princípio causou tanto desconforto, se transforma num espaço interno profundamente cheio de paz. Aprendendo a morrer assim, a cada dia, você se abre para a vida. Se o passado de uma pessoa fosse o seu passado, se a dor dessa pessoa fosse a sua dor, se o nível de consciência dela fosse o seu, você pensaria e agiria exatamente como ela. Ao compreender isso, fica mais fácil perdoar, desenvolver a compaixão e alcançar a paz. O ego não gosta de ouvir isso, porque sem poder reagir e julgar, ele se enfraquece. Quando você acolhe qualquer pessoa que entra no espaço do agora, como um convidado nobre, quando permite que ela seja como é, a pessoa começa a mudar. Para conhecer outro ser humano em sua essência, você não precisa saber nada a respeito do passado ou da história dele. Confundimos o saber a respeito de alguém com um conhecimento mais profundo que não é baseado em conceitos. Saber a respeito e conhecer são coisas totalmente diversas. Uma está ligada à forma, a outra à ausência de forma. Uma age através do pensamento
e a outra através da calma e do silêncio. Saber a respeito de alguém ajuda por motivos práticos. Nesse sentido, não podemos prescindir de saber a respeito da pessoa com quem nos relacionamos. Mas quando essa é a única característica de uma relação, ela fica muito limitadora e até destrutiva. Os pensamentos e conceitos criam uma barreira artificial, uma separação entre as pessoas. Suas interações não ficam presas ao ser, mas à mente. Sem as barreiras dos conceitos criados pela mente, o amor se torna naturalmente presente em todas as relações humanas. Tenho tanta coisa para fazer. Muito bem, mas existe qualidade no que você faz? Falar com clientes, trabalhar no computador, realizar as inúmeras tarefas do seu cotidiano. Você faz tudo isso com a plenitude do seu ser? Quanta entrega ou recusa existe no que você faz? É essa entrega que determina o seu sucesso na vida, não a quantidade de esforço empreendido. O esforço implica estresse, cansaço e necessidade de alcançar um determinado resultado no futuro. Você consegue perceber qualquer indício interior que revele que você não quer fazer o que está fazendo? Se isso acontece, você está negando a vida e é impossível chegar a um bom resultado. Se você percebe esse indício, é capaz também de abandonar essa vontade de não fazer e se entregar ao que faz. Fazer uma coisa de cada vez, como um mestre definiu a essência da filosofia Zen, significa dedicar-se plenamente ao que está fazendo, e um ato de entrega, uma ação poderosa. É importante reconhecer que existem manifestações extremas de inconsciência e que, em alguns casos, a defesa é necessária. No entanto, é fundamental abordar essa defesa da maneira correta. Podemos lembrar de situações passadas, como o 11 de setembro, em que a reação não foi a mais sábia. Na verdade, essa reação exagerada do ego, na ausência completa de sabedoria e percepção, piorou ainda mais a situação. Não foi uma defesa adequada, mas sim uma reação descontrolada. É importante compreender que o inconsciente que observamos se manifestar em partes do mundo está conectado à inconsciência da reação ao 11 de setembro. Essa inconsciência não se limita a uma área específica da cultura humana ou a uma religião. Ela se manifesta de formas diferentes, até mesmo em lugares que parecem mais conscientes. Políticos e líderes também podem ser extremamente inconscientes em momentos de crise, abrindo as portas para mais problemas. Portanto, enfrentar o corpo de dor coletivo requer uma abordagem de maior consciência e sabedoria. E ampliou a inconsciência latente que estava lá em milhões de outros seres humanos, ou centenas de milhares de outros seres humanos. Então, tudo está conectado. A defesa pode ser necessária às vezes, se for feita com sabedoria e se não for reativa. Mas uma resposta à situação. A sabedoria é um requisito absoluto para tomar as decisões corretas, mas, infelizmente, é difícil de encontrar nos círculos políticos. Parece que, conforme as pessoas entram na política, elas podem até ter entrado com sabedoria, mas então isso as oprime e parece muito difícil ficar consciente quando você está no sistema político. No entanto, há pessoas aqui e ali que perceberam a importância.
Eu conheci um congressista de Washington que está profundamente interessado em atenção plena, meditação e espiritualidade. E aqui e ali, há pessoas que percebem a importância da sabedoria. Portanto, qualquer decisão que alguém tome sobre como se defender, a sabedoria é necessária para garantir que o que quer que você faça não piore as coisas. Diante de extrema inconsciência, você pode precisar se defender, certamente. Outra observação mais geral sobre esses eventos é que isso é apenas um exemplo de humanos criando algo que parece bastante insano. Parece que o que eles estão fazendo, como um atentado suicida e qualquer ação semelhante, parece bastante insano. Mas é assim que é possível para os humanos se comportarem dessa maneira. Isso não é exclusivo de um lugar específico. Voltando para a Europa, na primeira parte do século XX, toda a primeira metade do século XX foi um pesadelo, com a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Você sabe, é infinitamente pior do que o que está acontecendo agora com os terroristas. É simplesmente inimaginável e horrível. E assim, em cada período de tempo, a inconsciência embutida no coletivo humano se manifestará através de certos grupos de pessoas. Se você fechar uma porta, outra se abrirá e a manifestação ocorrerá em outro lugar. Da mesma forma, a necessidade de um inimigo também se manifesta. A Guerra Fria chegou ao fim e dissemos: "Ah, que maravilha! Não há mais inimigo." Mas não se passaram muitos anos e rapidamente outro grande inimigo surgiu em outro lugar e agora precisamos combatê-lo. Me lembro de um filme engraçado sobre isso. Uma comédia sobre um presidente americano fictício que provavelmente não será reeleito nas próximas eleições. Ele diz: "Precisamos do inimigo, a voz do tribunal." Isso foi feito antes de todos os eventos terroristas acontecerem. Mas quando a Guerra Fria chegou ao fim, o presidente disse: "Ok, precisamos de um inimigo." E eles pensaram: quem pode ser nosso inimigo? Porque se um país tem um inimigo, todos se unirão atrás do líder. E eles pensaram e pensaram, e então disseram: "Ok, entendemos, o Canadá." E assim o resto do filme é engraçado, mostrando como a mídia manipula o público para convencer as pessoas de que o Canadá é o grande inimigo, o inimigo mais improvável dos Estados Unidos, exceto talvez a Suíça ou a Dinamarca. Mas o Canadá está bem ao lado, então por que não o Canadá? Ah, sim. Existe um filme chamado Canadian Bacon. Esse é o título do filme. Agora, voltando para as atrocidades que são perpetradas de maneiras diferentes em diferentes períodos de tempo, certamente é o caso de que precisamos reconhecer que isso é insano. É uma forma de insanidade coletiva, uma psicose. Podemos chamá-la de mal, mas eu preferiria dizer que é apenas insanidade, pois não parece ter um propósito real. Mas eles não conseguem nada com isso, então é insanidade. Agora, se subirmos para um nível mais elevado e apresentarmos uma perspectiva mais ampla, veremos que toda a consciência da humanidade está envolvida em um processo evolutivo. Esse processo evolutivo, se olharmos para a humanidade como um todo, a consciência da humanidade como sendo uma única entidade, sendo apenas um aspecto da consciência universal, então essa consciência,
A humanidade, cada ser humano, faz parte dessa consciência única da humanidade, que por sua vez faz parte da consciência universal. E nessa consciência, esse conteúdo da humanidade está envolvido em um processo de despertar. E você pode perceber isso em sua própria vida, assim como eu percebo na minha própria vida, que o processo de despertar, por um bom tempo, envolve um sofrimento intenso. Portanto, você sabe por sua experiência pessoal, e eu sei pela minha, que o processo de despertar está ligado a um intenso sofrimento. Assim, a humanidade como um todo também está passando por um sofrimento intenso, pois todos nós estamos passando pelo processo de despertar. Esse sofrimento faz parte do processo de despertar, tanto em nível individual quanto coletivo. É como se a dor e o sofrimento fossem catalisadores para o despertar, para nos ajudar a sair da inconsciência e nos mover em direção a um estado de maior consciência. Portanto, embora possamos testemunhar atrocidades e insanidades no mundo, é importante reconhecer que isso faz parte de um processo maior de evolução da consciência. À medida que a humanidade desperta, há uma oportunidade de transformação e crescimento para todos nós. É um caminho desafiador, mas também cheio de potencial para a expansão da consciência e a criação de um mundo mais iluminado. Enquanto permanecemos na dimensão física e em conexão com a psique humana coletiva, o sofrimento, embora raro, ainda pode acontecer. Não devemos confundi-lo com o sofrimento emocional. Todo sofrimento é criado pelo ego e fruto de uma resistência. Além disso, nessa dimensão, ainda nos sujeitamos à natureza cíclica e à lei da impermanência de todas as coisas, mas já não vemos mais o sofrimento como uma coisa má. Ele simplesmente é. Ao permitir o existir de todas as coisas, uma dimensão mais profunda por baixo do jogo dos opostos se revela para nós como uma presença permanente, uma serenidade profunda e estável, uma alegria sem motivos que se situa além do bem e do mal. Essa é a alegria do ser, a paz de Deus. No nível da forma existe nascimento e morte, criação e destruição, crescimento e dissolução de espécies aparentemente independentes. Podemos ver isso em tudo, no ciclo da vida de uma estrela ou de um planeta, em um corpo físico, em uma árvore, em uma flor, na ascensão e queda de nações, de sistemas políticos e de civilizações, e também nos inevitáveis ciclos de lucros e perdas que temos na vida. Existem ciclos de sucesso, como quando as coisas acontecem e dão certo, e ciclos de fracasso, quando elas não vão bem e se desintegram. Você tem de permitir que elas terminem, dando espaço para que coisas novas aconteçam ou se transformem. Se nos apegamos às situações e oferecemos uma resistência nesse estágio, significa que estamos nos recusando a acompanhar o fluxo da vida e que vamos sofrer. Não é verdade que o ciclo ascendente seja bom e o ciclo descendente seja ruim, a não ser no julgamento da mente. O crescimento é, em geral, considerado positivo, mas nada pode crescer para sempre. Se o crescimento nunca tivesse fim, poderia acabar em algo monstruoso e destrutivo. É necessário que as coisas acabem para que coisas novas aconteçam. O ciclo descendente é absolutamente essencial para uma realização espiritual. Você tem de ter falhado gravemente de algum modo, ou passado por alguma perda profunda, ou algum sofrimento para ser conduzido à dimensão espiritual. Ou talvez o seu sucesso tenha se tornado vazio e sem sentido e se transformado em fracasso. O fracasso
está sempre embutido no sucesso, assim como o sucesso está sempre encoberto pelo fracasso. No mundo da forma, todas as pessoas fracassam mais cedo ou mais tarde, e toda conquista acaba em derrota. Todas as formas são impermanentes. Você pode ser ativo e apreciar a criação de novas formas e circunstâncias, mas não se sentirá identificado com elas. Você não precisa delas para obter um sentido de eu interior. Elas não são a sua vida, pertencem à situação de vida. Nossa energia física também está sujeita a ciclos. Não consegue estar sempre no máximo. Teremos momentos de baixa e de alta energia. Em alguns períodos estaremos altamente ativos e criativos, mas em outros tudo vai parecer estagnado. Teremos a impressão de não estarmos indo a lugar nenhum, nem conseguindo nada. Um ciclo pode durar de algumas horas a alguns anos e dentro dele pode haver ciclos longos ou curtos. Muitas doenças são provocadas pela luta contra os ciclos de baixa energia, que são fundamentais para uma renovação. Enquanto estivermos identificados com a mente, não poderemos evitar a compulsão de fazer coisas e a tendência para extrair o nosso valor de fatores externos, tais como as conquistas que alcançamos. Isso torna difícil ou impossível para nós aceitarmos os ciclos de baixa e permitirmos que eles aconteçam. Assim, a inteligência do organismo pode assumir o controle, como uma medida autoprotetora, e criar uma doença com o objetivo de nos forçar a parar, de modo a permitir que uma necessária renovação possa acontecer. A natureza cíclica do universo está intimamente ligada à impermanência de todas as coisas e situações. Buda fez disso uma parte central de seu ensinamento. Todas as circunstâncias são altamente instáveis e estão em um fluxo constante, ou como ele colocou, a impermanência é uma característica de cada circunstância, de cada situação com que vamos nos deparar na vida. Elas vão se modificar, desaparecer ou deixar de proporcionar prazer. A impermanência também é um ponto central dos ensinamentos de Jesus. Não acumule tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem arruinam tudo, onde os ladrões arrombam as paredes para roubar. Enquanto a mente julgar uma circunstância boa, seja um relacionamento, uma propriedade, um papel social, um lugar ou o nosso corpo físico, ela se apega e se identifica com ela. Isso faz você se sentir bem em relação a si mesmo e pode se tornar parte de quem você é ou pensa que é. Mas nada dura muito nessa dimensão, onde as traças e ferrugem devoram tudo. Tudo acaba ou se transforma. A mesma condição que era boa no passado, de repente, se torna ruim. A prosperidade de hoje se torna o consumismo vazio de amanhã. O casamento feliz e a lua de mel se transformam no divórcio infeliz ou em uma convivência infeliz. A mente não consegue aceitar quando uma situação com a qual ela tenha se apegado muda ou desaparece. Ela vai resistir à mudança. É quase como se um membro tivesse sendo arrancado do seu corpo. Às vezes ouvimos falar de pessoas que cometeram suicídio porque perderam a fortuna ou tiveram sua reputação arruinada. Esses são casos extremos. Outras pessoas, ao sofrer uma grande perda, tornam-se profundamente infelizes ou adoecem. Não conseguem distinguir a vida da situação de vida. Li recentemente sobre uma famosa atriz que morreu depois dos 80 anos e foi ficando cada vez mais infeliz e reclusa conforme envelhecia. Ela estava identificada com uma circunstância, a sua aparência externa. No início, isso lhe deu um sentido feliz do eu interior. Depois, um sentido infeliz. Se tivesse sido capaz de se conectar com a vida interior, que é dissociada da forma e do tempo, ela poderia ter aceitado o desaparecimento da beleza, observando-a de um lugar de serenidade e paz. Além do mais, sua aparência teria se tornado cada vez mais transparente à luz que brilha através da verdadeira natureza, de modo que a beleza externa não teria sumido, mas se transformado em beleza espiritual. Porém,
Ninguém contou a ela que isso era possível. O tipo de conhecimento mais básico ainda não está ao alcance de todos nós. Você formula um conceito de quem elas são, usa um minúsculo segmento retirado do comportamento, que é outra forma de condicionamento que vem fora delas. Então você diz, isto é quem ele é, isto é quem ela é, e o que você diz? Ou você faz isso com um grupo de pessoas, isto é, você conceitualiza um grupo de pessoas, chama disso ou daquilo imediatamente. Você não pode mais sentir sua vitalidade, você não pode mais sentir que ele é um ser vivo, divino, enfim, um ser humano. Você não pode mais sentir isso. Ou você pode pegar seu conceito desse ser humano ou desse grupo de pessoas, isto é, como uma pessoa pode cometer atos de grande violência contra um grupo de pessoas que ela tem conceitualizado em sua cabeça. Já se encontram sem vida, por assim dizer. Então eles não são mais seres humanos. Você pode colocar uma bomba lá, você está matando, você já os matou em sua mente. Você já os conceitualizou e assim você pode ver que, em nível pessoal, é simplesmente uma tela que torna a sua vida pesada e difícil, que impõe histórias sobre tudo o que acontece a você. Em um nível coletivo, são mentiras também do mundo da disfunção coletiva na humanidade. E o que nós estamos fazendo a nós mesmos e aos outros? Então, a turbulência em ser identificado com o pensamento condicionado, a solução é sair do pensamento condicionado. E a mente diz, você não pode, é impossível fazer isso. Quem está falando? O pensamento condicionado. Sinta o corpo. Não, eu não posso sentir o corpo agora porque eu tenho muita coisa em minha mente. Quem está falando? A mente. Então a mente dirá também a você quando você acordar na cama. Você precisa pensar sobre isso agora. Se você não pensar sobre isso agora, entra em colapso. São 4 horas da manhã, não há nada que eu possa fazer. Você é torturado por sua própria mente. O corpo acredita que todos os pensamentos que você tem são a realidade. Em todo tipo de medo que você tem, que você está realmente em uma situação assustadora. Então o corpo está continuamente contraído. Oh não, coisas terríveis estão acontecendo agora. Seu campo de energia é interrompido, a energia não flui livremente mais. Então você faz isso por alguns anos. O que isso faz com seu corpo? Oh, isto está errado aqui, aquilo está errado lá, nada está fluindo mais. Então você está na cama e algo na cabeça volta a dizer que você precisa pensar sobre isso agora. Não, eu não preciso. Não há nenhuma atitude que eu possa tomar nesse momento. Eu já tenho pensado sobre isso há 20 horas. E a minha escolha nesse momento, não pensar. E a minha escolha, sentir a vida que eu sou. Então a mente diz, não, você não pode fazer isso agora. Você pode identificar o pensador e não confundir o pensador com quem você é. Se você não é o pensador, quem é você? Ou melhor, o pensador pergunta, bem, se eu não sou o pensador, quem sou eu? Quando você perceber que há uma corrente de pensamentos através da sua cabeça, você dá um passo para trás do pensamento internamente. Quando você está no corpo, isso é fácil, é claro. Dê um passo para trás e saia dos pensamentos. E você pode escolher nesse momento que você não quer pensar. Para quê? Muitas situações da vida seriam muito mais bonitas se você não estivesse impondo interpretações a elas.
especialmente relacionamentos, podemos chegar a esse ponto. Mas no momento, você está na cama às 4 horas da manhã. Assim, a mente normalmente irá dizer-lhe. Ela diz, eu não tenho tempo para ir dentro do corpo. Eu tenho muitas coisas em que pensar. Isso é mentira. Mas você tem que ver isso como uma mentira. Você tem que reconhecer que isso é uma condição do padrão mental. A mente não quer ir dentro do corpo. Então você vai para dentro do corpo do qual você tinha saído. Você percebe mais uma vez que você está no corpo. Você percebe uma dimensão de você mesmo que não é a corrente de pensamentos. Uma vivacidade. Eu sou esta vivacidade. Isso é um pensamento, mas eu estou traduzindo através de pensamentos. Em última análise, quando você sentir isso, não é um pensamento. Você se sente vivo. Antes você não se sentia vivo. Somos capazes de controlar nossas mentes enquanto dormimos? Embora eu seja capaz de estar presente a maior parte das minhas horas de vigília, desde o minuto em que adormeço até o minuto em que acordo, minha mente está tagarelando. Presumo que o questionador esteja falando sobre a sua vida de sonho. Do minuto em que acordo até o minuto que adormeço, quer dizer, no minuto em que adormeço e no minuto em que acordo, percebo que minha mente está tagarelando. Bem, não estará tagarelando durante o sono sem sonhos. Todo ser humano, como você sabe, tem períodos de sono sem sonhos. E não há atividade mental onde a mente se conecta com uma fonte. Mas você não sabe disso. Então presumo que você quer dizer que tem uma vida de sonho muito ativa. Não há muito que você possa fazer, exceto dormir, com o máximo de presença possível. Portanto, nos últimos 15 minutos, antes de dormir, pelo menos, não se envolva em atividades mentais. Televisão, não. Ouvir rádio, não. Nem mesmo ler um livro. Entre no corpo, ou use qualquer outro ponto de acesso para a presença, ou simplesmente entre diretamente na presença. E durma a partir da presença. Não confunda, pode não ser o seu caso, mas pode ser o caso de algumas outras pessoas. Não confunda suprimir o pensamento com estar presente. Para algumas pessoas que são capazes de suprimir o pensamento, o que requer um esforço, e você fica um pouco contraído quando faz isso. Então, em outras palavras, algumas pessoas podem querer parar de pensar, mas não é uma presença real. Você não pode realmente querer estar presente, não é vontade, não há contração que o acompanhe. E não é mesmo, nem mesmo um esforço. Então, deixe-me apenas demonstrar por que as palavras às vezes não são suficientes. Se você se forçar a parar de pensar, o corpo se contrai um pouco e você está retendo algo e fica tenso e pode até parar de respirar por períodos de tempo.
Portanto, se você segurar e parar de respirar por períodos de tempo, poderá parar de pensar enquanto faz isso. Algumas pessoas chamam isso de meditação. E outras a aperfeiçoaram a tal ponto que podem ficar sentadas por 1 ou 2 horas, ali parados. E isso mantém o pensamento sob controle. Então, no momento em que você se solta e sai da sua meditação, a mente está muito mais ativa do que antes, porque você estava segurando a tampa de uma chaleira fervendo. Você está segurando a tampa, pressionando, mas a presença real é simplesmente um surgimento natural. Da consciência em que não há contração no corpo e não há força de vontade sendo exercida. Mas a presença pode simplesmente surgir num estalo de dedos. E isso é um estado de abertura. Nesse estágio, os pensamentos tendem a se dissolver rapidamente. Muito diferente do estado de fechamento, no qual você está apertando a tampa. Portanto, certifique-se de que a presença não seja provocada por um ato de vontade, pela força de vontade, esforço da força de vontade, porque isso não é a presença. A presença é poderosa, mas é suave, gentil, aberta. Algumas pessoas têm uma vida de sonho ativa e outras pessoas menos. Claro, todo mundo sonha, mais ou menos. Algumas pessoas se lembram de seus sonhos, outras nunca se lembram e outras quase nunca lembram. Quanto mais atenção você dá aos seus sonhos, depois de acordar, mais tende a sonhar. E pode haver algo dito para Santer, pode haver um período na vida de uma pessoa em que prestar atenção aos seus sonhos pode ser útil, como é praticado na terapia junguiana e assim por diante. Pode haver períodos em sua vida em que, prestando atenção aos seus sonhos, você pode aprender certas coisas. Pode haver mensagens lá. E quanto mais atenção você dá aos seus sonhos, mais a vida onírica responde. Mas eu acredito que isso é um período na vida de uma pessoa. E então, você segue em frente. E então a vida dos sonhos se torna menos importante, ou talvez ainda, ocasionalmente, você tem um sonho muito perspicaz. A prática importante é a presença na vida diária. Então, eventualmente, o resto cuidará de si mesmo. E os sonhos tendem a se tornar mais pacíficos também. E você pode até diminuir a quantidade de sonhos que você tem. Não que isso realmente importe, os sonhos são menos necessários para lhe dar insights importantes quando você está presente, porque na presença os insights tendem a vir diretamente para você. Assim você tende a precisar menos do intermediário, de imagens oníricas, porque já está conectado com a fonte de todos os insights e sabedoria.
O engraçado é que, se você for um analista junguiano, depois de um tempo começará a ter sonhos junguianos. Isso não é estranho? Não que isso não seja válido ou valioso. É assim que é. Funciona porque a vida responde às suas rotinas ou a consciência responde às suas expectativas.